para ter ensaiado um pouco mais. Mas é isso aí, quando a gente diz assim, conte comigo, Jesus. Conte comigo nessa batalha, Senhor. Conte comigo, Senhor. Não quero ser mandado de volta. Não quero dizer assim, ó, você volta, você vai para lá, você não vem. Não. Conta comigo, Jesus. Eu quero estar entre os 300, não é? Escolhidos por Deus para batalhar as batalhas do Senhor. Meus irmãos, então nós estamos hoje na quarta carta, que é a carta à igreja de Tiatira. E nós vamos lendo, e à medida que eu for lendo, eu vou explicando para os irmãos o que é que está se passando aqui nessa carta. Você sabe que a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens tiveram visões e escreveram. Homens tiveram ideias e escreveram. Outros tiveram revelações e escreveram. Mas aqui você vê o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Oh, que coisa linda, né? Você acha que Jesus diz assim, ó, quem está dizendo isso é Deus? Isso não dá orgulho a Ele. Mas a honra de Jesus é dizer assim, isto diz o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, que honra extraordinária Jesus tem ao dizer assim, aquele é o meu Deus, é o meu Pai. O meu Pai, não só meu Pai, Ele é o meu Deus. Jesus chama o Pai de o Deus dele. E ele diz assim, e ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve. Então veja que quem está falando a carta, quem está mandando a carta é Jesus, pessoalmente Ele. Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés como semelhantes ao latão reluzente. Você sabe que quando Jesus diz assim que tem os olhos como chama de fogo e o latão reluzente ou bronze reluzente, está ligado a juízo, né? É interessante que a gente entenda o seguinte, que nem toda a bondade, nem todo o amor de Deus deixa por menos a sua justiça e a sua maneira de tratar as coisas com muita seriedade, né? Então, por que ele diz assim? Isso diz aquele que tem os olhos como chama de fogo. Porque lá adiante ele vai dizer para o anjo de Tiatira, você está fazendo vistas grossas, né? Quando ele diz assim, olha, você tem tolerado, porque você está fazendo de conta que você não está vendo, mas eu tenho os olhos como chama de fogo e prescruto todas as coisas, eu estou vendo. Você está fingindo que não está vendo, mas eu estou vendo. E ele diz assim, eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Quando a gente lê essas cartas de Apocalipse assim meio corrido, a gente deixa passar muita coisa. Jesus não fala, o que Jesus fala com a pessoa do pastor de Tiatira, ele na realidade ele dá uma bronca nele, é só uma repreensão. Você vai ver que Jesus não manda ele se arrepender em nenhum momento, porque ele diz assim, eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas obras, últimas obras, são maiores do que as das primeiras. Era perfeita a descrição que ele estava fazendo do trabalho desse homem. Será que ele poderia olhar para você e dizer assim, eu conheço a sua fé, conheço a tua paciência, conheço o teu serviço, e eu vejo que hoje você trabalha muito mais do que desde o princípio, porque houve um progresso, uma evolução. Então ele tinha tudo, ele parecia perfeito, a vida dele era perfeita. Nesse sentido que Jesus diz assim, tinha fé, tinha paciência, tinha amor, não é? E as obras dele eram maiores do que as primeiras. Então o que fez com que o Senhor ele levasse uma repreensão? Mas tenho algumas coisas, poucas coisas tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Agora isso aqui requer uma explicação um pouquinho maior. Os irmãos sabem que no Velho Testamento Jezabel ela não era profetisa, né?
Talvez ela fosse uma sacerdotisa, né? Ela tinha muitos profetas, mas ela levava aqueles profetas nos templos pagãos e ela ali oferecia sacrifícios aos deuses dela, porque diz a Bíblia que ela oferecia aos deuses fenícios, né? Que ela era dos sidônios, né? Ela tinha nascido em outro país, ela não era judia e era casada com Acabe. Então ela tinha esses profetas a serviço dela. E todo mundo sabe que de todas as mulheres da Bíblia, Jezabel é a pior de todas. Porque a Bíblia fala de mais mal, porque ela era uma mulher muito, muito maligna. Então, imagina aquele que tem os olhos como de fogo, é como se ele tivesse um olho de raio-x, né? E ele estivesse olhando para uma mulher, não sei como que era essa mulher, ou os ensinos dela, mas ele olhava e ele via o espírito de Jezabel naquela mulher, as obras de Jezabel naquela mulher. E ele diz assim: mulher que se diz profetiza. Isso daí acontece muito, meus irmãos. Irmãos, a Bíblia, uma das coisas que Deus mais abomina é o falso profeta. E as pessoas gostam de se intitular de coisas que elas não são, que Jesus não deu aquilo para elas. E isso funciona, irmãos. Os irmãos sabem que o que é mais terrível na questão da mentira é que a mentira funciona. Funciona mesmo, mais do que a Bíblia diz que a mentira é eficaz, né? Quer dizer que a arma do diabo é a mentira, que é a eficácia dele. Eficaz é uma coisa que dá resultado. Conte uma mentira e você vai obter resultado dela. Chegue falando a verdade, você não vai conseguir nada. Mas com a mentira se consegue muita coisa. Só que a mentira tem perna curta. Lá adiante você vai colher os resultados dela. E a verdade também tem a sua recompensa, não é? Então ele tolerava essa mulher, Jezabel. Agora, os irmãos, prestem atenção que muitos de nós não sabem ser crente de verdade nesse mundo, porque a gente coloca as coisas como se elas fossem muito distantes de nós. Se Jesus vai chegar, não sei quando. Se o mundo vai acabar, também não sei quando. Se Deus vai nos castigar, não sabemos quando. Mas às vezes já estamos sendo castigados e não percebemos isso. Porque quando ele diz assim, olha, e dei-lhe tempo para que ele se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Quer dizer, o Senhor já estava agindo. Independentemente do pastor estar cuidando daquele assunto ou não, mas Deus já estava lidando com aquilo. Jesus já estava ali. Ele estava preocupado, ele estava cuidando, porque na igreja existiam aquelas pessoas que eram fiéis, aquelas que não se contaminaram, aquelas que não se deixavam andar por aquele engano. A próxima carta que a gente vai ler, a de Sardes, irmãos, pregar sobre aquela coisa mudou a minha vida, né? Mudou, trouxe grandes lutas e dificuldades para a minha vida, e os irmãos vão entender por quê. Porque eu sou da igreja há muitos anos e vi entrar certas coisas que eu disse que aquilo ia destruir realmente a igreja, e destruiu mesmo. E aí eu fui pregar sobre isso, sobre a carta de Sardes, que é a quinta carta, e aí o diabo se levantou contra mim, e isso atingiu meu ministério, atingiu minha vida, marcou para os inimigos de Deus, mas para mim, eu continuei sendo a mesma pessoa que eu era, mas muitas portas se fecharam. Muitas pessoas se levantaram contra mim. Eu poderia ter avançado muito no ministério apenas com títulos, mas a minha alma estava no inferno como a alma de muitos deles, que só tem título, que faz e agrada para subir e diz assim, porque o que vale é as estrelinhas. Você e suas estrelinhas para o inferno, porque não adianta o título, você tem que ser aquilo que você é. E eu preguei sobre isso, e eu vi entrando essas coisas, né? Eu vi como começou as danças, e começaram os aniversários, e foi corrompendo os cultos, corrompendo. Daqui a pouco tinha culto que não tinha mais nem pregação. Eu vi muitas vezes pastores dentro da igreja
Nós temos que ler. Nós vamos ler a palavra introdutória porque eles não sabem, né? A gente tem que ler. Parecia até que estava pedindo desculpa para a plateia para ler a Bíblia. Eu não sei que se você não vem para a igreja para ler a Bíblia, nem para escutar a voz do Senhor, o que você vem fazer? Mas parecia que estava até pedindo desculpa. Olha, irmãos, agora nós vamos ter que dar uma paradinha na nossa folia, porque a gente precisa, né? Tem que ler a Bíblia, né? Como se fosse uma coisa ruim. Chegou a esse ponto. Mas os irmãos vão ver o que aconteceu e o que acontece quando a gente faz isso, porque a igreja é de Jesus. Eu levo muito em consideração essa questão. Se você acredita ou não em Deus. Se você acredita em Deus, procura andar conforme Ele quer. Agora, se você não acredita, faz o que você quer da sua vida. Porque você está perdido de qualquer maneira. Porque acreditar em Deus como o diabo acredita, né? O diabo acredita. Eu sei que Deus existe, mas não quero nada com Ele. É assim que a maioria das pessoas faz, né? Ele sabe onde é que Deus mora, ele sabe, mas ele não quer nada, não quer nem saber. Ele quer aproveitar o tempo que ele tem para produzir tudo quanto não presta no mundo. Toda miséria, toda desgraça que ele puder. Tipo assim, perdido por um, perdido por mil. Eu não tenho que ser bonzinho mesmo e acabou a história. É isso que essa é a obra do diabo. Por isso que ele não poupa esforço para espalhar a morte e a destruição pelo mundo inteiro. E se não é Deus trazer ele nas rédeas, se largar ele assim, ele acaba com o mundo. Ele não faz isso porque Deus põe limites a ele, né? Deus impõe limites ao diabo. Ele só vai até onde o Senhor deixa. Senão, não. Senão ele destruiria, porque os homens estão muito inclinados a fazer a vontade do inimigo. E aí ele diz assim: e eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Quer dizer, aí agora o Senhor diz assim: eu dei tempo para se arrepender. Agora, no momento que ele está falando, aquele tempo já passou. Agora ele está dizendo assim: eu a porei numa cama. Agora é o juízo de Deus. Quer dizer, pôr numa cama quer dizer, vou lançá-la enferma, vou ferir ela com pestilência e ela vai ficar doente, e vou botar ela enferma numa cama, vai ficar ali. E aqueles que adulteraram com ela também vão ficar assim, enferma. Irmãos, domingo eu saí daqui. Eu sei que o ser humano se acostuma com qualquer situação, eu sei que se acostuma, mas para mim existiam 2 lugares na face da terra onde um ser humano nunca deveria colocar os pés. 2 lugares, para mim, né, no meu consentimento, no meu entendimento: no hospital e na cadeia. Porque no hospital você chega lá, acaba a sua vida, né? Você vê o mundo totalmente diferente. Quando você chega ali, cada um pior do que o outro. Muitos já chegam ali já para morrer mesmo. Então, e na cadeia você pode chegar saudável quando for, ali vão acabar com a tua vida também. São 2 lugares. E eu estava, e na madrugada dessa semana aí, a Ivana estava com pressão alta e eu tive que ir de madrugada. Fiquei da 1 da manhã até as 4 da manhã com ela ali, fazendo exame. E eu digo assim: Jesus, mas eu conto isso para os irmãos aqui, viu, pastor João? Eu digo assim: se você fizer tudo direito e as coisas não der certo, o errado é que não vai dar. Aí eu fico apavorado, porque eu fico pensando assim: toda a nossa vida é nos esforçar, nos humilhar, pedir a Deus que nos guarde. Senhor, me dá saúde, me abençoe. Mas nós, como seres humanos, estamos sujeitos, não tem como fazer. Quem pode evitar de pegar uma gripe? A gente tenta de tudo quanto é maneira, mas acaba pegando, porque nós estamos sujeitos a isso. Agora imagina uma pessoa que anda em rebeldia com Deus a vida toda. Como é que fica essa pessoa, meu Deus do céu? Como é que fica essa pessoa? E ali muitas coisas, como eu disse naquele domingo ali, domingo eu falei para os irmãos uma coisa linda, que Deus abriu meus olhos e disse: Jesus, que coisa mais linda, eu nunca tinha visto isso, né? Que Deus fez um caminho para o sol, pôs uma tenda para o sol, e o sol sai correndo o seu caminho. Eu digo: que coisa mais linda. É assim que Deus faz com o homem, né? Chama ele
Eu tenho um propósito para ti. Tu entende o que é a vida? Tu sabe o que é a vida? Vem que eu vou te mostrar todos os mistérios. Porque no meio de um mundo que não entende, não conhece a Deus, você vai brilhar, brilhar como o sol. Você vai brilhar como a luz. Você vai experimentar a glória de Deus nesse mundo de trevas. Que é a única oportunidade que nós temos, porque lá no céu você não precisa de socorro do Senhor. É aqui que você precisa. Lá no céu não haverá tristeza, mas aqui o Espírito Santo de Deus está disposto a consolar o teu coração. Ele é um consolador. Você está chorando e ele está, olha, aqui lá no céu não tem tristeza, mas aqui tem. Mas eu estou aqui para te consolar, para confortar o teu coração e para dizer, não chore, não temas, enxuga essa lágrima, eu estou aqui te ajudando. É isso. Aí se você não tiver isso de Deus aqui, onde é que você vai ter? Se você cair em desespero aqui, aonde é que Deus vai te socorrer? É isso que muitas vezes a gente não imagina. Que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para mostrar, para fazer. Essas são as obras de Deus pelas quais Ele é glorificado. Ele é glorificado nisso. Quando Ezequias estava para morrer, ele disse assim, Senhor, tu vai deixar eu morrer? Eu vou morrer tão novo. Quem é que vai glorificar teu nome? Quem é que vai falar das coisas boas? Eu lá, no morto, apodrecido no cemitério? Não vou. Senhor, os mortos não falam da tua bondade. Eles não testificam das coisas maravilhosas que tu faz. Deus disse, é verdade. Os mortos não glorificam a Deus, então eu quero estar vivo. E Deus deu 15 anos de vida a ele, Deus restaurou a saúde dele. Porque era do interesse dele. Você vai continuar falando de mim? Vou. Você vai continuar falando das coisas boas que eu faço na sua vida? Vou. Então eu não vou matar você, você não vai morrer. Agora alguém que não quer fazer nada para Deus, não quer fazer, é uma vida inútil. Qual é a diferença de ser atropelada por um carro, de morrer do infarto, de morrer do derrame, de morrer de uma queda de escada? Se você é inútil, qual é o problema? Mas se você é útil para Deus, nada te acontecerá até o momento que Deus quiser. Não é assim? Está escrito lá no livro de Apocalipse. Que Deus deu poder às testemunhas e ninguém, Ele vai fazer toda hora, até o momento que Deus quiser. Jesus disse assim, um dia quiseram derrubar Jesus de um precipício, foram empurrando para ele chegou bem pertinho do precipício, aí eles pararam, Jesus olhou para ele, voltou e eles abriram o caminho para ele. Disse assim, vocês não podem me matar enquanto eu não terminar a minha obra que eu vim fazer. E ele mandou por quê? Porque Deus mandou fazer, ninguém vai tocar em mim até terminar, até o fim. Não é? E disse assim para ele, diz lá para aquela raposa, para Herodes, que hoje e amanhã eu prego, eu faço milagre, eu prego, falo da palavra de Deus, e no terceiro dia, aí sim eu sou consumido. Aí eu me entrego para vocês. Porque enquanto você está fazendo a vontade de Deus, ninguém pode tocar isso. Então quem não faz a vontade de Deus está à mercê das circunstâncias. Não é assim? É desse jeito. E ninguém, quando ele diz assim, Paulo vai, fala, não te cales, porque ninguém vai lançar a mão de ti aqui. E Paulo foi. Até aí, irmão, nós só vamos partir dessa vida a hora que Deus quiser. Nenhum fio de cabelo vai cair da sua cabeça. Por isso é bom você, quando se ajoelhar, dizer assim, eu não estou falando com um homenzinho que nem eu estou falando com a fonte da vida, da sabedoria. E diga bem mansinho assim, divino Deus, bondoso Deus, espiche bem as palavras, seja reverente. Senhor, como tu és maravilhoso, como é grande tua existência, teu poder, tua sabedoria, tua força, tua glória. Seja bendito para sempre, meu Deus. Dá-me este gozo, dá-me esta alegria, dá-me esta vida que está em ti. E ele vai dizer, ela está em você, porque eu estou dentro de você. Essa é a verdade. Então ele disse assim, eu dei tempo, agora eu vou botar ela numa cama. E aí, vocês lembram
Vocês sabem que na escola, na ceia do Senhor, a gente lê uma palavra que a gente nunca leva muito em consideração, porque está acostumado a fazer. Mas ali diz assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Quando Deus nos vê fazendo coisas erradas, Ele fica esperando que você diga para si mesmo: peraí, isso que eu estou fazendo não está certo, eu preciso parar com isso, né? Isso não é legal, isso não fica bem, enfim, isso pode trazer dificuldades para a minha vida, isso pode trazer vergonha para o meu lar. Você tem que pensar nas consequências do mal que você faz e olhar lá adiante e dizer: não quero isso, né? Não quero trazer esse prejuízo para a minha vida nem para os meus parentes. Então Deus espera que você, como Ele deu tempo aqui para ela se arrepender, e aí quando nós somos julgados, então você não vai se julgar assim mesmo, porque você não está se enxergando, né? Então eu vou julgar você está errado. E aí vem o que? Enfermidade. Vocês não... Quem aqui não sabe que enfermidade, na maioria das vezes, é castigo de Deus? Não é assim? Por causa disso, há entre vós muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, por que você acha, como é que Deus vai nos punir? Você vai estar, sei lá, tomando banho e de repente vai ter uma chicotada. Opa, alguém me deu uma chicotada. Não é assim, né? Ou alguém, você está assim, daqui a pouco você sente sua orelha se levantar. Quem foi? Foi Deus. Não é assim. Ele sabe como nos magoar. Eu vou te botar enfermidade. E é isso aí que Deus faz. Porque muitos enfermam porque não vai ficar doente por causa disso aí. E a doença é terrível. A doença mesmo não quer dizer que toda doença seja isso. Não é o que eu estou dizendo. Nós não vamos precisar pensar isso aí. Mas experimenta obedecer a Deus, quem sabe. A Bíblia diz que obedecer ao Senhor traz saúde para nossos ossos e remédio para o nosso umbigo. Não é assim? Vocês já ouviram isso? Isso será saúde para os vossos ossos e remédio para o vosso umbigo. Né? Quer dizer, Deus nos traz saúde, nos dá saúde, se você é fiel a Ele. Não quer dizer que você não vai ficar doente. Estou dizendo para os irmãos que há uma maneira de você se esforçar para viver, porque as promessas de Deus para nós nessa vida, ela é um paliativo, ela é uma coisa que nos ajuda a viver melhor do que a maioria. Mas ela não livra nós de todos os problemas da vida, porque a vida é assim mesmo. Senão a gente não queria nem ir para o céu, né? A gente queria ficar por aqui mesmo, né? Ter uma vida bonita, né? Tá bom, tá tudo bem. Para que Jesus vai vir? Mas a gente não sente que não é assim, que o mundo não é assim. Então a gente precisa que o Senhor venha. E ele diz assim: e destruirei com a morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Agora, irmãos, isso que eu acho bonito, porque muitas vezes é aquela questão, né, de mas isso aqui não está, vamos chamar a convenção, vamos falar com a convenção. A convenção é coisa de homens também, e às vezes são os próprios convencionais que estão praticando a iniquidade e a maldade. É bom você entender que quem está falando aqui é o Filho de Deus, ele é o supervisor da igreja, é ele que age, é a ele que nós devemos recorrer. Não podemos recorrer a um homem por causa de outro homem, porque quando a gente não faz as coisas, Deus entra com intervenção divina. Isso aqui chama-se intervenção divina. Deus diz: você não fez, agora eu vou entrar e eu vou fazer, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os corações e os rins, e vou dar a cada um de vocês o que vocês merecem. Que a igreja é dele. Então não se importe. Os irmãos vê que aqui Jesus chamou sinagoga de Satanás, trono de Satanás,
profundezas de Satanás. Nós vamos chegar nessa parte aí. Então, destruirei com morte seus filhos. Quer dizer, aqueles que entram, vão por esse engano de doutrina, não é? Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Agora, o que Jesus está falando aqui? Que doutrina seria essa? E o que seriam essas profundezas de Satanás? Você sabe que existe algumas religiões muito antigas, tá? E o gnosticismo, que vem de uma palavra que quer dizer conhecimento, ele mistura filosofia com religião. E o que acontece quando você começa a fazer isso? Esse pessoal dessas filosofias, eles diziam assim: não, nós podemos conhecer as profundezas de Deus. É claro que ela não estava dizendo que aquilo era a profundeza de Satanás, mas era uma doutrina que dizia que à medida que a gente fosse praticando aquela doutrina, a gente ia conhecer as profundezas de Deus. Você sabe que aí, por isso que quando Jesus fala nessas profundezas, assim, eles chamam isso de profundezas, mas Jesus está dizendo, mas são as profundezas de Satanás, não de Deus, não é? Eles chamam de profundezas de Deus, mas Jesus, eu estou dizendo aquilo lá são as profundezas de Satanás. Você lembra do jardim do Éden? Como é que Adão pecou? Por quê? Qual era a estratégia do diabo? Não, Deus disse que isso não pode, mas se você comer desse fruto, você vai ficar igual a Deus. Então ele foi tentado pelo mal, tipo assim, se eu fizer o mal, eu vou ficar sabendo que nem Deus. É difícil de falar dessas coisas e até difícil de acreditar. Difícil de acreditar. E olhando para a irmã ali, eu me lembrei de uma coisa que ela disse na quinta-feira da semana passada, de uma pastora, né, que se apresentou como pastora, depois foi olhar no Facebook, e ela disse assim: Jesus, o que é isso? Não é? Aí você vê, isso, irmãos, hoje em dia está uma coisa assim, contra as igrejas, são muitos inimigos da igreja, porque ele vê essas coisas, ele acha que é a igreja. Irmãos, quem de nós aqui imaginava que algum dia haveria uma igreja exclusivamente para homossexuais? Quem imaginou uma coisa dessa? Quem imaginou que haveria uma igreja que acolheria todo tipo de tranqueira do mundo? E aí as pessoas encheram as igrejas, acabou a santidade, acabou tudo, mas eu nunca imaginei isso. Eu achava que Jesus teria que ter vindo primeiro do que isso, não é? Mas aí você vê, as igrejas existem, as pessoas estão indo nelas, e as pessoas que estão dentro delas estão praticando todo tipo de imundícia, de iniquidade, né? Depravação total, mas para elas o que importa é a aparência. Isso são as profundezas de Satanás. Por quê? Porque ele diz assim, não, porque é o amor de Deus, né? Você vai conhecer o amor de Deus. Vem cá, você vai ver como Deus é amoroso. Ele não te rejeita, ele te aceita como você é. Entendeu? Então, você vai conhecer as profundezas do amor de Deus, que excede todo o entendimento e convida a pessoa para ficar ali. Então, imagina. E não é só as igrejas inclusivas que estão praticando isso. Muitas igrejas tradicionais estão atoladas até o pescoço na imoralidade, na sujeira, na podridão, no adultério, na fornicação, e eles não estão nem aí para nada, porque eles não sabem mais o que é santidade, eles não sabem discernir entre a mão direita nem a mão esquerda. E é isso aí. Mas Jesus está dizendo, eles estão vendo ali as profundezas de Satanás. Não existe isso, irmão. Você conhecer a santidade de Deus,
você conhecer a santidade da Bíblia Sagrada, você conhecer a santidade do lugar onde Deus está e trazer homens ímpios. Eu estive dentro de uma igreja, num batismo, onde os jovens assobiavam e pulavam e faziam todo tipo de assobio, como se estivessem num campo de futebol, a maior irreverência. E começou por ali. Eu era uma pessoa tão irritada que eu me odiava de ver pregar. Eu não gostava de pregar. E até hoje eu não gosto. Porque eu ficava muito bravo, porque eu via aquelas coisas acontecendo, combatendo nossas almas, nos levando para o inferno, nos dando a intenção, tentando nos convencer de que nós era que tinha que estar fora dali, porque a igreja não era mais aquilo. A igreja não era mais um lugar para mim, não era mais um lugar para você, não era um lugar de santidade, não era um lugar onde você podia chegar com a Bíblia Sagrada, porque você ia passar vergonha. Porque eles não iam abrir a Bíblia ali. E eu não estou falando de uma igreja inclusiva, não. Eu estou falando de igreja tradicional. Igrejas da Assembleia de Deus. Nesse estado deplorável, triste, lamentável, sujo. Aonde você chegar com a Bíblia na mão, você passar vergonha, porque olhava para todo mundo. Eles tinham tudo, menos uma Bíblia. Mas esse castiçal vai ser removido. O Senhor disse assim: eu removerei do seu lugar o teu castiçal e porei outro no lugar dele, porque eu sou aquele que sonda o coração e os rins, e darei a cada um de vocês aquilo que você merece. Essa é a questão. Você acredita em Deus ou você acha que Deus é o quê? Você acha que Jesus é o quê? Insultar o Senhor. Quando eu vejo uma pessoa, um terrorista cortar a cabeça de uma pessoa, degolar uma criança, fazer isso, eu digo assim: não, Deus não está brincando. Deus não está brincando. A mãe gritar, o pai chorar, a mãe ser assassinada na frente do filho, toda aquela violência, eu digo: Deus não está brincando. Está aí a obra de vocês. Aonde está Deus? Eu estou no mesmo lugar onde eu sempre estive. Agora você, por onde você anda? O que você anda fazendo? O que você anda pensando de mim? E os judeus diziam isso quando crucificaram Jesus, né? O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Está aí, foi você que pediu. Foi você que pediu. Não, Jesus é o Salvador. Vocês não querem Jesus, querem excluir. Não, crucifica ele. E o que eu vou fazer? Vocês vão fazer isso? Isso é um crime? Não, o sangue dele cai sobre nossa cabeça e sobre a cabeça dos nossos filhos, e está caindo até hoje sobre a cabeça deles. Você mandar seus filhos para o colégio e a van explode lá, é cabeça para um lado, perna para o outro, e a mãe sair catando os pedaços do filho. É Deus que é mau? Não. Você não disse isso? Foi você que pediu? Essas são as nossas obras. Essas são as nossas obras. Agora vão transformar a igreja de Deus num antro de iniquidade e depois querer ficar bem. Você não vai ficar bem. Você não vai escapar desse juízo, porque você receberá segundo o fruto das suas ações. Você será recompensado, sim. Porque o tempo de arrependimento já passou. Aqui, pelo menos aqui para ela, né? Eu dei tempo para se arrepender. Não se arrependeu? Agora eu vou entrar em juízo com você. Meus irmãos, se você se esforçar para se aproximar mais de Deus, você vai ver que a única razão que tem para existir é estar perto dele e fazer a vontade dele, porque ele é bom e todo o bem que a gente quer e precisa estar nele. Então era isso que o gnosticismo ensinava, era isso que a religião ensinava. Não, Deus é amor, né? Todo tipo de amor é válido, porque Deus é amor, né? E aí lançando iniquidade sobre o povo. Mas Deus diz assim: a vocês que estão em Tiatira. Você vê que Jesus aqui não condena tanto o pastor, deu uma bronca nele. Você não agiu, mas eu vou agir, porque eu sou o que cuido disso aqui.
Sou eu que sondo o coração e os rins de vocês. Mas eu digo assim para você que outra carga eu não vou pôr, mas você vai ter que tirar isso do seu meio daí. Era isso que ele disse para o pastor. Eu digo, outra carga não vos porei. Quer dizer, para mim é o suficiente. Você tem serviço, você tem fé, você tem amor, você tem paciência, suas obras são maiores do que a primeira. O que mais eu posso pedir para você? Que continue assim até eu voltar, né? É suficiente. Outra carga não vos porei, mas o que você tem, retente até o fim, até que eu volte. Porque ele tinha tudo, ele tinha as obras. Jesus não quer mais do que isso. Mas agora você vai ter que tirar esse mal do meio de você. Você vai ter que aguentar e lutar contra isso. Então ele diz assim, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Então os irmãos entendam que, da mesma maneira que Jesus está dizendo profundezas de Satanás, que eles dizem, né? Eles diziam, olha, vem conhecer as profundezas de Satanás, mas não era assim que eles falavam. Assim, não, isso aqui vai nos fazer conhecer as profundezas do amor de Deus. O nosso Deus não castiga, né? Deus não, esse negócio de Deus não castiga. Deus é amor, né? Deus é paz e amor, e acabou a história. Era essa a doutrina. Ele diz assim, outra carga não vos porei, mas o que tendes retende-o até que venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, as obras dele era essa aqui, serviço, servir ao próximo, né? Amor, fé, paciência. Essas são as obras de Deus. Trabalhar para resgatar as almas do inferno. Trabalhar, te coloca na presença de Deus. Te põe na presença de Deus todos os dias. Senhor, como eu posso ser útil para ti hoje? Como eu posso ser útil? Em que eu posso te servir hoje, Jesus? Jesus, quem sou eu para te dar alguma coisa? Mas se tu podes te valer de mim hoje, ele vai dizer assim, então vai ali, aproveita e faz aquela velhinha atravessar aquela rua. Oh, aleluia! Você vai ser útil, Bob, você vai estar sendo útil para mim. Você vai ficar muito feliz. O que eu posso dar para Deus, meu Deus? O que eu posso fazer por Deus? Nada. Mas eu digo, a minha vida é tua, faça de mim o que melhor parecer aos teus olhos. Eu falo isso desde a minha mocidade. Com 13 anos de idade, o Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu tinha vontade de dizer, Senhor, se tu quiser me jogar no chão, mas tem gente que não, que ele quer ser aquilo que ele quer, né? Quer ser o que ele quer. Não, eu quero ser assim, eu quero ser, Ronaldo, você vai ser uma lagartixa, amém! Isso vai me fazer feliz? Vai, amém, aleluia! O que mais eu quero na vida, a não ser feliz e ter paz no meu coração? É isso que você tem que entender, é essa a mensagem que eu estou pregando. Querer fazer a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ronaldo, eu quero que você seja um varredor de rua, aleluia! Quando eu pedia isso, eu não pedia outra coisa, eu pensava nessas coisas. Aí se Deus me mandar eu ser um faxineiro, e o que tem? Qual é o problema? Se isso satisfaz a vontade e o desejo no coração dele, e tudo que eu quero é agradar a Deus. E quer saber de uma coisa? Deus me deu muito mais do que eu imaginava, do que eu pensava. Eu faço faxina, mas eu gosto. É bom. Ocupa a mente. Que nem os antigos diziam, né? Mente vazia é oficina de Satanás. Quando você pega uma vassoura, você vai e vem aqui essa fileirinha, opa, agora aquela fileira, opa, aquela fileira, e vai cantando. Passou-se. Fica em casa sem fazer nada. Fica 2 horas, 3 horas sem saber o que vai. Vou fazer o quê? Acho que eu vou matar alguém. É a oficina de Satanás, né? Não tem o que fazer, inventa tudo. Coisa boa do mundo é você ter o que fazer. Olhar para a pia lá, vou lavar aqueles pratos ali, coisa mais boa do mundo que tem.
lavar a louça. Mas muitos não, né? Eles, eu queria ser que nem Moisés. Vai! Moisés pediu para morrer. Você não vai durar nem 3 dias. Ele passou 40 anos no deserto. Ele passou 40 anos no deserto. Você talvez não passe um dia. Essa é a condição. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e as quebrarão como um vaso de oleiro, como também eu recebi de meu Pai, e darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Você sabe que vai ser muita gente querendo sentar no trono de Jesus, mas a gente não tem pressa, né, pastor João? Não precisa de pressa. É a eternidade toda. É a minha vez de sentar ali. Vai, fica lá, não tem problema. A minha vez vai chegar também. Me sentar no trono de Jesus, do lado dele. Que maravilha, né? E saber que ele não é homem, não é gente, que nem nós, tá? Você diz assim, Jesus é um ET? Não sei. Ele é uma coisa que nem sabe. Quando você olha para a Bíblia, você vê os anjos o quê? Com 4 asas, com 2 caras, um tem cara de boi, outro... Você sabe por que essas visões que ele tem? Porque ele não sabe descrever o que ele vê lá. Aí eu vi lá e tinha 4 querubins, e de um lado a cara dele parecia de um boi, do outro parecia uma águia, do outro parecia... Isso não é gente, isso é coisa do outro mundo mesmo. É mistério que a gente não sabe. Nós não fazemos ideia do que é. E ver o trono de Deus como uma safira, e aqueles anjos com 6 asas, e animais, e vozes, e trovões, e coisas espantosas. Meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa! Eu quero voar para perto deste Deus. Eu quero viver os dias da minha vida contemplando esta glória, esta grandeza, e dizer: Jesus, eu não quero nada neste mundo a não ser estar em paz contigo. Ter paz entre mim e ti, Senhor. Tem paz entre mim e ti, Senhor, então está bom, aleluia. Eu quero mergulhar nesses mistérios de Deus. Aquele que quiser seguir as doutrinas de Balaão, de Jezabel, e querer conhecer as profundezas de Satanás, saiba que aquele que chega nas profundezas não tem força mais para voltar. O caminho é um só. Desperta tu que dorme, é o que a Bíblia diz, né? Vamos se colocar de pé, meus irmãos. Terminamos mais um culto. Graças a Deus, agradeço pela presença de todos vocês, por terem cantado aquele hino maravilhoso com a gente. E é isso aí, e amanhã até estaremos aqui de novo, se Deus quiser. E na próxima quinta-feira vamos continuar com o nosso estudo. Com a graça de Deus. Próxima quarta-feira.